Olá, nesta aula abordaremos transferência de massa no regime turbulento. Enquanto no regime laminar nós avaliamos por meio da teoria da camada limite mássica nas proximidades de uma determinada fronteira, e essa fronteira tinha uma forte ação cisalhante transferida para camadas de fluido subsequentes a essa fronteira, nessa camada limite, as forças viscosas eram equilibradas pelas forças cinemáticas, em que a transferência de quantidade de movimento e de matéria dava-se basicamente em escala molecular com auxílio do movimento do meio. Já na transferência no regime turbulento, tanto a transferência de quantidade de movimento quanto de matéria dá-se numa escala macroscópica, ainda sobre uma ação cisalhante, por intermédio de uma transferência de massa auxiliada pela movimentação de turbilhões inerentes ao escoamento. A importância do entendimento da transferência de massa no regime turbulento, além da compreensão do mecanismo de transferência de massa em si, nos permite postular analogias entre a transferência de quantidade de movimento e de matéria, por intermédio dos seus coeficientes característicos. E isso nos vai possibilitar a formulação de equações para o coeficiente convectivo de transferência de massa para o regime turbulento. A apresentação tanto de equações, bem como de correlações. A transferência de quantidade de movimento associada à transferência de massa no regime turbulento, como vocês podem ver na figura 1, nesta figura em particular, o que ela está nos apresentando? Uma determinada mistura, vamos supor uma mistura binária A e B, onde A pode ser vapor d'água e B pode ser ar seco, ela entra em contato com uma placa plana umedecida. Assim, desse contato, que a gente vai chamar esse termo de borda de ataque da placa, até uma distância crítica, por intermédio da figura 1, essa distância crítica é x subscrito c minúsculo, o regime nessa região dá-se de forma laminar. Tá? Esse C crítico significa o quê? A partir dele o regime deixa de ser laminar e passa para um regime de transição entre o laminar e o turbulento. Ao atingir o regime turbulento, a gente observa, pessoal, que logo rente à superfície da placa existe uma subcamada laminar que, na medida que vai se distanciando no eixo Y dessa placa, tem-se uma camada amortecedora e depois o núcleo turbulento em si, em que há a movimentação de turbilhões do fluido e com isso fazendo a mistura macroscópica de pacotes de soluto, conforme ilustrado na figura 2. A figura 2, gente, é representativo para o núcleo turbulento da figura 1, onde a gente observa que a concentração mássica do soluto, esse ρ subscrito A, vai ser obtido de uma concentração média, um determinado plano considerado na direção Y, mais a flutuação de concentração. Notem essa flutuação de concentração apresentada na figura 2. Na figura 2, está denotado uma flutuação positiva, mas lembre-se, como se trata de flutuação, existe uma flutuação tanto positiva quanto negativa na direção principalmente de Y. E essa flutuação na direção Y é devido, pessoal, à flutuação da velocidade, da componente da velocidade nessa direção, conforme apresentado na segunda equação em rosa aí para vocês, que a componente de velocidade na direção Y é a sua flutuação. Pois bem, o que é fluxo? Fluxo é definido como sendo concentração. No nosso caso, essa concentração ρA, tá, vai ser dada por quem mesmo, gente?
pela sua média mais a sua flutuação, vezes velocidade. Qual é a velocidade característica do regime turbulento? A velocidade característica do regime turbulento é aquela associada à flutuação. Notem, pessoal, se o regime for laminar, vai existir flutuação? A resposta é não. Tá? Então, o fluxo apresentado aí em azulzinho, tá? É um fluxo pontual no tempo turbulento, tá legal? Assim, se nós queremos, se nós procurarmos, tá? Um fluxo médio no tempo, notem aqui, atenção lá, gente, quando eu estou falando no tempo, não significa regime transiente não, hein? Tá? Nós estamos num regime estacionário, e no regime estacionário, tá? Olha a figura 2, existe a flutuação de concentração, tá legal? Então, nesse tempo considerado, por exemplo, vocês estão olhando a figura 2, a gente quer saber qual é o fluxo médio nesse tempo de exposição desse turbilhão observado, tá legal? E é dado pela essa primeira equação em amarelo. O que a gente faz nessa primeira equação em amarelo? Substitui o fluxo no tempo dado em azul nela, na primeira equação amarela, e integrando, a gente obtém a segunda equação do fluxo turbulento. Nesse caso, pessoal, seria um fluxo turbulento médio temporal devido à tensão aparente ou tensão de Reynolds, tá? O sinal negativo aí é devido ao balanceamento da transferência de quantidade de movimento entre as lâminas de fluido, tá? O exemplo clássico é se eu tenho uma flutuação, se eu tenho uma lâmina que tem uma velocidade menor do que a posterior, que está mais distante de uma placa, por exemplo, eu vou transferir uma quantidade de movimento para a placa superior, para a lâmina superior, ela vai desacelerar. Então, esse sinal negativo remete a uma condição positiva para o fluxo, tá? Pois bem, da forma como apresentado o fluxo mássico, vamos chamar aparente, devido ao tensor de Reynolds, fica um pouco complicado a gente manusear essa informação em termos práticos. Para isso, nós vamos lançar mão de uma teoria extremamente importante que provavelmente vocês viram quando vocês cursaram disciplinas associadas à mecânica dos fluidos, né? No caso, sobre o regime turbulento. E uma busca importante, pessoal, para a gente entender esse mecanismo da turbulência, uma abordagem bastante simples, tá? É a teoria do comprimento de mistura de Prandtl. O que diz em linhas gerais a teoria do comprimento de mistura de Prandtl? Olha lá, essa teoria diz que as flutuações de porções macroscópicas ou turbilhões da solução, lembra que a gente está movimentando macroscopicamente a nossa mistura, hein? Tá? São, em média, semelhantes ao movimento das moléculas de um gás. O que significa? Esse movimento de turbilhões, eles têm uma natureza aleatória também, assim como no movimento das moléculas de um gás. Tá legal? Nessa situação, os turbilhões percorrem, em média, uma distância perpendicular ao plano que contém o soluto. Nesse caso, soluto A, antes de atingir um outro plano de concentração. Essa distância, que a gente vai denominar por L subscrito M, é conhecida como comprimento de mistura de Prandtl. Olha lá, gente, e corresponde qualitativamente, ou seja, tem a mesma qualidade, não significa que é a mesma quantidade, hein? Ao caminho livre médio de uma molécula gasosa. Em outras palavras, o que significa a teoria do comprimento de mistura de Prandtl? Notem nessa figura 1.4, ela é ilustrativa do fluxo líquido da uma determinada população molecular, tá legal? Por intermédio da teoria cinética dos gases. E o que diz a teoria cinética dos gases? Que, por exemplo, vai haver um fluxo líquido das moléculas na direção de Z, positiva, do plano A até o plano B, de tal maneira que as moléculas vão percorrer um caminho livre médio lambda, colidirão no plano O,
do plano O percorrerão um caminho livre médio, lambda, até o plano B. E assim dá-se a difusão de matéria explicada pela teoria cinética dos gases. O que diz a teoria do comprimento de mistura de Prandtl? Tá legal? Olha só, a gente vai pegar essa mesma figura, exatamente a mesma figura, vamos esquecer fluxo líquido da população molecular e vamos imaginar que as esferinhas contidas no plano A, no plano O e no plano B representam pacotes de soluto, tá? De tal modo que no plano A existe uma concentração média do soluto aí. Lembra-se que no plano O existe uma concentração média e assim sucessivamente, tá legal? O que nos diz a teoria do comprimento de mistura de Prandtl? Notem que devido aos turbilhões, eles vão carrear as partículas do plano A para o plano O, de forma como está apresentado aí, e do plano O, o que vai acontecer? Vão carrear as porções de soluto para o plano B e assim sucessivamente. A essas distâncias entre esses planos, gente, dá-se a definição do comprimento de mistura de Prandtl representado por L subscrito M. Então, olha só, a abordagem feita para a figura 1.4, teoria cinética dos gases, vai ser a mesma, tá? A ser utilizada aqui para explicar o mecanismo da difusão mássica no regime turbulento, conforme a segunda figura, certo? Com isso, nós vamos lançar mão, tá? Dessa ilustração da figura, nessa figura apresentada aí, de tal modo que a gente percebe nela algo já visto lá na teoria cinética dos gases, tá? De modo que a gente pode perceber, pessoal, que existe um gradiente de concentração de matéria, nesse caso, esse gradiente dado por essa derivada, porque a gente está admitindo, para efeito didático, pessoal, essa transferência de matéria numa única direção. Lembre-se que o fluxo de matéria é um vetor, tá legal? Bem, notem que assim como na teoria cinética dos gases, a gente precisa identificar um parâmetro que nos forneça o fluxo de matéria. Então, notem nessa figura apresentada, que se nós observarmos um dos triângulos, a gente pode, a partir da definição de derivada apresentada na segunda equação em amarelo, compará-la com a semelhança de triângulos, conforme destacado em vermelho aí, tá? Observe que neste caso, nós temos uma relação entre a variação infinitesimal de concentração média do soluto A na direção Y, que ela é igual a quem? A flutuação dessa concentração, não média, da concentração do soluto, dividido pelo comprimento de mistura de Prandtl, certo? Notem, se fosse a teoria cinética dos gases, esse triângulo seria aquele ρ a estrela, tá legal? Lembrando, se esse ρ a estrela está associado a uma concentração de equilíbrio ou de não equilíbrio, se esse ρ a estrela lá na teoria cinética dos gases fosse igual a zero, nós teríamos uma situação de equilíbrio, tá? E esse lambda m lá na teoria cinética dos gases seria quem, gente? Seria o comprimento de mistura. Perdão, o valor do caminho livre médio, tá legal? Nesse caso, observe, se não houver turbulência, tem sentido falar na flutuação de ρ'? Resposta é não, certo? Então, notem o seguinte, com isso, tá? O nosso ρ', conforme ilustrado nessa segunda figura, tá? Ela tem uma variação tanto positiva quanto negativa. O porquê? Porque o próprio nome diz, é uma flutuação, certo? Com isso, gente, na segunda linha, do lado direito dos slides de vocês, nós temos que o ρ' ele vai ser dado por quem? Pelo comprimento de mistura de Prandtl vezes o módulo, tá, da variação da concentração média ao longo de Y. O termo V' apresentado em azul aí do lado de vocês, pessoal, advém lá do estudo do regime turbulento, tá? No
quando se trabalha com transferência de quantidade de movimento, tá certo? Nesse caso, a diferença entre um e o aqui apresentado, esse subscrito M, onde esse subscrito M está indicando que nós estamos analisando quem, pessoal? A transferência de massa no regime turbulento. Notem que o V', ele tem uma característica essencialmente o quê? Atrelada a um perfil de velocidade. Assim, definição, quem que é, pessoal? Concentração vezes velocidade. Olha só, que o fluxo é médio temporal, que esse JAY sobrescrito T, a gente pode substituir a definição de Ρ' e V' nessa primeira equação amarela, obtendo, olha lá, hein, uma expressão para o fluxo turbulento de transferência de matéria. Notem que aqui, necessariamente, nós impusemos o sinal negativo. Por que o sinal negativo? Porque o sinal negativo sempre nos diz o quê? Nesse caso em particular, que vai a concentração de uma região de maior concentração para uma região de menor concentração do soluto considerado. Tá legal? Ao olhar para essa última equação em amarelo do fluxo turbulento, na direção Y, eles nos remetem muito a quem, gente? A primeira lei de Fick, não é verdade? Lembre-se que na primeira lei de Fick nós tínhamos o quê? A força motriz para provocar o fluxo difusivo mássico também era dado com um gradiente de concentração, não é verdade? Em que lá na difusão mássica, o termo entre parênteses seria quem, gente? Seria difusividade mássica ou coeficiente de difusão mássico. E como será agora? Notem, pessoal, que a gente identifica notem que nós podemos identificar que o termo apontado na primeira equação em amarelo, em parênteses, vem a ser a definição da difusividade mássica turbilionar, tá? Notem que essa difusividade mássica turbilionar depende essencialmente do movimento do meio. É uma grandeza macroscópica, é uma grandeza cinemática. Diferentemente de quem, gente? Diferentemente do coeficiente de difusão. O coeficiente de difusão depende do quê? Depende da interação soluto-meio. Tá? Não dependendo, por exemplo, de como se dá forças externas, como, por exemplo, se o regime é laminar, se o regime é turbulento, não interessa essa informação para o DAB. O DAB é uma propriedade intrínseca do par soluto-meio, tá? Diferentemente da difusividade mássica turbilionar, como vocês podem olhar na definição dele, que é D sobrescrito T, que ele depende essencialmente da distribuição de velocidade do meio considerado. Notem que assim nós podemos escrever o fluxo turbilionar, tá? Ou seja, o fluxo mássico no regime turbulento, bem como, gente, olha só que interessante a segunda equação. A segunda equação é representativa de quem? É representativa da primeira lei de Fick para a difusão mássica. Bem, quem vai ser o fluxo global do soluto? Vai ser a contribuição do fluxo turbulento mais do fluxo difusivo, conforme apresentado nessa equação em azul. Notem, se nós tivermos só regime turbulento, preferencialmente regime turbulento, o valor da difusividade mássica turbilionar vai ser muito, mas muito maior do que o DAB. Já no regime laminar, atenção, hein? Tem sentido falar em difusividade mássica turbilionar? No regime laminar, não tem sentido. Então, no regime laminar, esse D sobrescrito T vai embora, dançou. Muito bem. E esse 48.5, ele resume, pessoal, a analogia. Note que a analogia não quer dizer a mesma coisa, hein? Atenção. Mas ele dá uma sintetizada comparativa entre quem? Entre os modelos do caminho livre médio e o modelo do comprimento de mistura de Prandtl.
Tá certo? Olha só. Ok, gente? Pois bem. Qual a importância, por exemplo, desta informação para obtenção de coeficientes convectivos de transferência de matéria no regime turbulento? Tá claro a proposição? Tá? Notem, quando a gente observa isso, olha, que informações a gente pode tirar do coeficiente convectivo de transferência de massa no regime turbulento. Quando eu falo transferência de massa, eu falo regime turbulento, eu estou citando a analogia entre as transferências de quantidade de movimento e de matéria. Notem, tá, que na primeira linha desse quadro apresentado no slide aí para vocês, diz respeito a quem? A transferência de massa. Nós temos um fluxo global, tá legal? E esse fluxo global, em termos de análise de escala, tá? De ρA médio, é um delta ρA, macroscópico, onde esse dy é um delta y, o qual a gente vai associar, atenção para o termo, hein? A uma espessura de camada limite máxima no regime turbulento, tá legal? Que é delta, subscrito N indica transferência de massa, e o sobrescrito T indica quem, pessoal? Indica que é no regime turbulento, certo? Já na segunda linha deste quadro, a gente observa quem? Que o fluxo global de quantidade de movimento, ou a tensão cisalhante na direção XY para a quantidade de movimento é dado por esta primeira equação, tá? Na primeira coluna, segunda linha. Já fazendo uma análise de escala, nós temos a segunda expressão, tá? Que é esse tal subscrito P. Quem significa esse tal subscrito P, pessoal? É uma tensão de cisalhamento na parede da geometria que a gente está avaliando, tá certo? Ok, pessoal? Então, notem que ρ vezes U seria a pressão dinâmica do escoamento dividido por delta sobrescrito T. Quem que é delta? Espessura da camada limite dinâmica no regime turbulento. Então, o que a gente pode fazer, pessoal, é o seguinte. Olhem para a segunda coluna desse quadro e a gente vai dividir a tensão de cisalhamento na parede pelo fluxo dissoluto na parede. Tá legal? Que é o resultado é apresentado nesta equação em azul. Desta equação em azul, a gente observa como se trata, olha lá, hein? Olha a sacada. Quando a gente fala regime turbulento, a gente está numa escala molecular ou macroscópica? Quando a gente fala de regime turbulento, a gente está numa escala macroscópica, porque a gente está olhando para a transferência de massa que envolve uma mistura macroscópica de pacotes de fluido. Tá, e em termos de fenômeno de transferência de massa, como a gente pode associar, né, essa transferência macroscópica? Por um fenômeno global associado a ela, por intermédio da convecção mássica, não da difusão. Lembre-se que a difusão estava associada a um fenômeno molecular. Como agora é uma escala macroscópica, a gente associa o fenômeno de transferência de massa à convecção de matéria. Lembrando que o Km vem a ser quem, pessoal? Coeficiente convectivo, tá? De transferência de massa. E o delta ρA é, por exemplo, ρA numa determinada interface menos um ρA longe dessa interface, numa corrente livre do fluido. Muito bem. Já a tensão de cisalhamento na parede, pessoal, ela advém da definição do coeficiente de atrito, esse CF. Tá legal? Lembre-se que ρ vezes U, eu estou me referindo à primeira equação em rosa, tá?
esse ρ, U infinito, lembre-se, da corrente livre ao quadrado, esse rapazinho vem a ser quem? Vem a ser a pressão dinâmica do escoamento, certo? Bem, tensão de salhamento dividido por esse fator é o coeficiente de atrito, conforme na equação do meio em rosa, certo? E nós definimos, olha lá, gente, nós vamos definir na terceira equação em rosa, já na base do slide que vocês estão olhando aí, o número de Schmidt no regime turbulento ou número de Schmidt turbilionar, tá? Qual era a definição do número de Schmidt mesmo, pessoal? O número de Schmidt numa escala molecular se referia à transferência simultânea entre quantidade de movimento e de matéria nesse nível, tá legal? Que era dado naquela oportunidade por quem? Pela difusividade de quantidade de movimento ou viscosidade cinemática, dividido pela difusividade de matéria propriamente dita, ou do coeficiente de difusão, tá? Como a gente está falando agora de número de Schmidt turbilionar, essa relação dá-se nesse nível, tá? E assim, nós temos que a relação entre km dividido por U infinito. Quem será esse cara mesmo, hein, gente? Notem que a unidade do km, por exemplo, é centímetros por segundo. De velocidade, qual é a unidade? Igualmente, centímetro por segundo. Notem, então, que nós temos o que, gente? Um número adimensional aí em função dessas grandezas apresentadas do lado direito. Lembrando que o parâmetro de atrito φ é o coeficiente de atrito dividido por 2. Lembrando, pessoal, que o coeficiente de atrito é um parâmetro, tá, característico de quem? Da quantidade de movimento, esse CF, não é? É um coeficiente característico dele. Assim como o coeficiente característico da convecção de matéria é ser quem? O coeficiente de transferência de massa, certo? Vamos chamar de gama tudo aquilo. Olhem a equação acima dele, essa equação em rosa, tá? Gama é tudo aquilo, exceto o φ, tá? E é esse gama que a gente vai nos deter agora. De tal maneira, gente, que, atenção lá, hein? A analogia entre as transferências de momento em massa, ele é definido, ó, a analogia ela é definida por essa relação de km e velocidade, tá? Notem que nesse caso, pessoal, olha que doideira, hein? Se eu conheço a velocidade do escoamento, se eu conheço o coeficiente de atrito, eu posso calcular quem? O coeficiente de transferência de massa. Por isso, lá atrás, quando vocês estudaram o coeficiente de atrito, além daquela aplicação, na oportunidade, era para obter, por exemplo, perda de carga, tá? Aqui, além disso, como se trata do escoamento, por exemplo, de uma mistura, esta informação para geometria simples, vocês podem calcular o bendito coeficiente de transferência de massa. Olha que doideira, tá? Pensem a respeito. Por outro lado, quem é esse rapazinho, esse quadradinho do lado direito de 6? Isso mesmo. O diagrama é mnemônico. E do diagrama mnemônico nós olhamos quem, gente? Olha lá. Quem que é a relação entre km e o U infinito? É o número de Stanton mássico, conforme apresentado nessa equação em amarelo. Notem, pessoal, que essa equação em amarelo do número de Stanton mássico é esse gama vezes coeficiente de atrito sobre 2, tá? As distintas analogias que a gente vai apresentar agora para vocês, daqui para frente, se refere tão somente a esse gama, tá legal? Porque a analogia entre transferência de quantidade e movimento é Stanton mássico e esse fator de atrito φ, tá? Multiplicado por esse gama que a gente vai ver nesse momento. Olha só. Analogia. Lembrando, dê uma olhada acima dessa figura. Esse termo em amarelo, Stanton mássico igual gama CF sobre 2, tá legal? A gente está interessado no gama. O que diz a analogia de Reynolds?
analogia de Reynolds, ela é aplicada tão somente para o núcleo turbulento. O que significa o núcleo turbulento? Só existe núcleo turbulento. Olha lá, hein? Toda a resistência de transferência de massa é só devido a esse núcleo turbulento. Desse modo, o que vai acontecer? As propriedades turbilionares, viscosidade cinemática e a difusividade turbilionar vai ser muito, mas muito maior do que o que, pessoal? Que as grandezas fenomenológicas em nível molecular, a viscosidade cinemática e o coeficiente de difusão. Tá legal? Isso, olha só, embaixo da figura apresentada aí para vocês, os termos DAB sobre D sobre escrito P vale quanto? Como o D sobre escrito T é muito maior que o DAB, esse termo, DAB dividido por D sobre escrito T, é próximo de zero. O mesmo pode ser dito em relação ao denominador Ni sobre Ni subscrito T. Tá legal? E uma outra hipótese para a analogia de Reynolds significa o quê, pessoal? Que os perfis de velocidade e de concentração são iguais. O que significa isso? Que a espessura da camada limite dinâmica é igual à espessura da camada limite mássica, desde o regime laminar até o regime turbulento. Tá? Nós sabemos que a relação entre as espessuras das camadas limites estão associadas ao número de Schmidt. Lembre-se que lembre-se do parâmetro de injeção. Quando este parâmetro de injeção, o FP, fosse igual a zero, ou seja, ele não é importante, essa relação entre a espessura das camadas limites dinâmica e mássica no regime laminar é igual a Schmidt elevado a 1/3. Tá legal? Como essas espessuras são iguais porque os perfis de velocidade são iguais, e assumindo que essa relação se mantém inclusive no regime turbulento, o número de Schmidt turbulento, tá? Que é igual à relação das espessuras no regime turbulento, dinâmica e mássica, vão ser iguais. Tá? Com isso, a gente pode fazer o quê, pessoal? Essa relação em azul, considerando as relações em rosa, substituído nessa equação grandona em amarelo, resulta em quem, pessoal? Na analogia de Reynolds, gama é igual a 1. De tal modo que o número de Stanton mássico, a primeira equação em amarelo, é simplesmente igual a φ, ou seja, Cf sobre 2. Pois bem, e o que diz a analogia de Prandtl? A analogia de Prandtl considera válida o núcleo turbulento, assim como vai adicionar uma resistência extra à transferência de matéria, tá? Por intermédio da suposição de uma existência de uma subcamada laminar. O que significa isso, pessoal? Imagine uma mistura fluindo, ar úmido, tá? Ele rente a superfície, tá? Ali pertinho da fronteira da placa úmida, vai ter o quê? Vai ter um regime laminar, tá? Na medida que vai distanciando da placa, passa diretamente para o regime turbulento, ou seja, para um núcleo turbulento, tá legal? Assim, pessoal, o gama, olha lá, isso aqui é uma correlação para esse gama, hein? Olhem, atenção, quando eu falo gama igual na analogia de Reynolds, aquilo ali ficou uma equação, tá? O que está apresentado aqui, nessa primeira equação em azul, é uma correlação no qual, olhem só, o A igual a 5 para tubos lisos e A igual a 7,56 dividido por Schmidt elevado a 1/6. Esse Schmidt é o Schmidt molecular válido para uma placa plana, tá? Notem, pessoal, que gama igual a 1, ó, eu estou olhando, tá? Por favor, para primeira equação grandona em azul, tá? O termo entre colchetes, o segundo termo entre colchetes, A, φ elevado a meio, multiplicado por Schmidt menos 1, esse termo é um termo adicional devido a quem, pessoal? Devido à subcamada laminar, tá? O 1 é devido a quem? Devido ao núcleo turbulento. Se olhar para a gama, então, eu associo quem? A contribuição do núcleo turbulento no valor 1
mais a contribuição da subcamada laminar no termo adicional, ok? Muito bem. E a analogia de Van Karman? A analogia de Van Karman, simples. Ora bolas. Entre a subcamada laminar e o núcleo turbulento vai haver o quê, gente? Uma camada amortecedora. E essa camada amortecedora vai implicar numa modificação do gama lá do número de Stanton mássico, tá? E a analogia de Van Karman para tubos lisos é dado por essa expressão grandona. Como é que a gente olha para essa expressão grandona? Notem o seguinte, tá? Não esquece que tem elevado a menos 1 toda ela, hein? O 1 é representativo de quem, pessoal? O 1 é representativo do núcleo turbulento, ok? 5φ multiplicado por Schmidt menos 1. Olha o termo entre chaves. Schmidt menos 1 é representativa subcamada laminar. Tá legal? E o termo LM é representativo a quem? A subcamada amortecedora. Tá claro isso? E o φ, coeficiente de atrito dividido por 2. Muito bem. Vai existir, pessoal, a analogia de Chilton-Corbin, tá? E a analogia de Chilton-Corbin, ele é avaliado apenas para o núcleo turbulento, de igual maneira lá da analogia de Reynolds. Lembrando que na analogia de Reynolds, os perfis de velocidade e de concentração eram iguais e as espessuras das camadas limites, desde o regime laminar até o regime turbulento, igualmente eram iguais. Aqui, atenção lá, hein? Na analogia de Chilton-Corbin, essas perfis de velocidades não serão iguais. Tá legal? Ou seja, haverá diferença do valor do tamanho do comprimento, da espessura das camadas limites dinâmica e de matéria. Lembrando que essa relação do regime laminar, conforme apresentado no lado direito para vocês aí em rosa, era Schmidt igual a 1/3. O que a gente vai assumir aqui, hein? Que essa relação entre a camada limite dinâmica e a camada limite mássica, essa relação permanece a mesma desde o regime laminar até o regime turbulento, de tal modo, pessoal, que essa primeira equação em rosa apresentada para vocês, diferentes perfis de velocidade e concentração, essas relações se mantêm no regime laminar e no regime turbulento. Tá legal? Com isso, a gente pode eu posso pegar esta equação de diferentes perfis de velocidade e concentração junto com essa informação de um núcleo turbulento e substituir no gama, tá? Essa equação em amarelo aí no topo do slide. Ao fazer isso, olha que bonitinho, não é? Gama igual a Schmidt elevado a menos 2/3. E se nós pegarmos Schmidt menos 2/3, olhem o valor, quer ver? Estão prestando atenção nessa figura que está aí? Olha para cima dela, Stanton mássico igual gama CF sobre 2, tá ok? Quem que é o gama para a analogia de Chilton-Corbin? 1 sobre Schmidt elevado a 2/3. Pego esse Schmidt elevado a 2/3 e passo para o lado esquerdo. Então fica Schmidt elevado a 2/3 vezes Stanton mássico igual CF sobre 2, tá? Esse cara, Stanton mássico vezes Schmidt elevado a 2/3, é o fator de Chilton-Corbin, tá? Que é igual ao CF sobre 2. Esse fator de Chilton-Corbin, lá em transferência de calor, ou é fator de Chilton ou de Corbin, é um dos dois, era J, tá? Onde era Stanton, tá? Multiplicado por número de Prandtl elevado a 2/3. Aqui, para transferência de matéria, o termo é fator de Chilton-Corbin, esse J sobre esse subscrito M. Então, notem, pessoal, que nesse quadro 8.6,
tá? Lembrando que φ está associado ao coeficiente de atrito, tá? Onde nós temos as diversas analogias, ok? Muito bem. E nesse quadro, nós vamos, estão apresentados aí para vocês, pessoal, algumas correlações para o coeficiente convectivo de transferência de massa para a geometria simples. Lembrando, pessoal, que a primeira equação não é uma correlação, uma equação que veio lá do regime laminar, na superfície de uma placa plana, tá? Na equação de baixo, é uma placa plana lisa, tá? No caso, regime turbulento. E, assim como no interior de tubos retos, esfera isolada e cilindro isolado, tanto a esfera como o cilindro isolado também são conhecidos como corpos bojudos. O que significa isso, pessoal? É o escoamento dá-se na superfície, envolve esse corpo, tá legal? E aqui são apresentadas as correlações, nesse caso, hein, para tais situações. Leito fixo, leito fluidizado, outros tipos de correlações a gente vai ver em momento apropriado, pessoal, quando a gente estudar especificamente alguns tipos de equipamentos destinados à transferência de matéria, tá ok? Pois bem, aplicação. Em uma outra oportunidade, nós apresentamos, pessoal, para se calcular o coeficiente convectivo de transferência de massa, no caso do regime laminar, advindo, por exemplo, da utilização da teoria da camada limite máxima laminar. Naquela oportunidade, qual era o exercício? Derramou-se certa quantidade de etanol líquido sobre uma mesa retangular plana e parada de comprimento de 30 centímetros. Na intenção de remover o líquido, impôs-se o escoamento de ar seco a 1 atm e 25 graus Celsius a velocidade de 2 metros por segundo. Essa velocidade, lembre-se, que era da corrente livre, distante da placa, assumindo como desprezível o fator de injeção de matéria, naquela oportunidade, Fp igual a zero, assim como a validade das propriedades fenomenológicas na condição do escoamento livre. Nota, aqui não tem propriedade média, hein? Tá ok? A gente está impondo que essas propriedades são avaliadas longe da informação da região de camada limite, tá? E pedia-se o valor, por exemplo, do coeficiente convectivo de transferência de matéria médio, no caso do regime laminar. No nosso caso, o que a gente vai assumir? O que está em azul aí. Considere o mesmo problema, igualzinho, só que o ar seco a essa vazão volumétrica de 320 litros por minuto, em vez de escoar sobre uma placa plana, vai escoar no interior de um tubo reto e liso, tá legal? Cujo seu diâmetro de 10 centímetros e as paredes internas estão embebidas de etanol, tá certo? Estão molhadas de etanol. Tá tendo o que então? A evaporação do etanol no interior desse tubo, tá? E pede o valor do número o valor do coeficiente convectivo de transferência de massa, admitindo a validade das analogias apresentadas para vocês, ou seja, analogia de Reynolds, analogia de Prandtl, analogia de von Karman e de Chilton-Corbin. Vocês vão ver que é bem interessante esse exemplo, hein? Ok. Seja qual for as analogias, quem quer que seja, a gente sabe que Stanton mássico é o coeficiente convectivo de transferência de massa dividido por U subscrito zero. Já já a gente vai ver quem é ele. A analogia... Bem, primeiro, Stanton mássico é a definição do número adimensional. Nós já vimos. O que está em amarelo, olha lá, pessoal, é representativa analogia. A analogia entre transferência de quantidade de movimento de matéria, tá? É resumido nesse quadradinho em amarelo. Se nós substituirmos a definição de Stanton mássico na analogia, nós temos quem? Km igual gama vezes φ vezes o zero. Lembre-se, gente, o que vai diferenciar as analogias Reynolds, Prandtl, von Karman, Chilton-Corbin vai ser quem? Vai ser o gama.
O produto φ vezes o zero é um valor constante para todas as analogias, tá ok? Lembre-se que nós estamos trabalhando com o quê? Com escoamento no interior de uma tubulação. Nesse caso, olha só como é definido o número de Reynolds, gente. Tá? Lá na placa plana, esse U era quem? Velocidade da corrente livre. E no nosso caso, o zero é a velocidade média que escoa no interior da tubulação, que ele é definido por quem, pessoal? Pela vazão volumétrica dividido pela área da seção transversal. Tá? Notem, lá no termo da analogia, o termo em amarelo, tá? Nós precisamos calcular quem? O coeficiente de atrito, tá? Que é o CF. Esse CF vai depender se é no regime laminar, olha a validade do Reynolds, ou se é no regime turbulento, olha a validade do número de Reynolds. Eu estou olhando no quadradinho à direita do slide, tá legal? Para o regime laminar, se for laminar é CF igual a 16 dividido por número de Reynolds, e se for no regime turbulento, CF 0,079 Reynolds elevado a 0,25. Isso válido, atenção lá, gente. Apenas essas correlações valem para onde? Vale para tubo reto liso, sem rugosidade. Pois bem, observem que a gente precisa calcular o Reynolds, e para calcular o Reynolds, precisamos calcular essa velocidade média, o subscrito zero, não é certo? Foi dado quem, gente? Foi dado a vazão volumétrica. O cuidado que a gente tem que ter aqui, qual que é? Notem que a vazão volumétrica foi dada em litros por minuto, tá? 320 litros por minuto. O que a gente tem que fazer? Passar por uma unidade coerente. Qual é essa unidade coerente? Centímetro ao cubo por segundo. Por quê? Notem no enunciado, no quadradinho do meio, que o DAB é dado em centímetro ao quadrado por segundo, assim como a viscosidade cinemática em centímetro ao quadrado por segundo. Pois bem, o diâmetro da tubulação é 10 centímetros. Com isso, a gente pode calcular a área, tá legal? A área é 78,54 centímetros ao quadrado. Conhecido a vazão e conhecido a área, conseguimos calcular a velocidade média, que é igual a 67,91 centímetros por segundo. Como o Ni foi dado, com isso podemos calcular o número de Reynolds. Olhando para o número de Reynolds, 4.409, observamos que é no regime turbulento. Vale bem no começo do regime turbulento. Se é no regime turbulento, tá? Para tubos lisos, utilizamos essa equação ou correlação, hein, gente? É uma correlação, hein? Tá? Com isso, calcula-se o coeficiente de atrito, que é 0,0097, e o parâmetro de atrito, que é CF sobre 2, tá legal? Se nós olharmos a definição do coeficiente convectivo de transferência de massa, podemos calcular quem aqui, pessoal? Φ vezes o zero, que esse resultado vai ser utilizado para todas as analogias, certo? O que vai mudar nessas analogias é o valor de gama. Muito bem. Essa figura, pessoal, é apenas para ilustrar, tá, o exercício. Obviamente que o exemplo está no interior de uma tubulação, tá ok? Pois bem, olhem na analogia de Reynolds, nós temos Km, gama, Φ, o zero. Mas Φ, o zero, nós acabamos de calcular, está lá no topo do slide. O valor é 0,329. A analogia de Reynolds é válido para quem, pessoal? É válido para o núcleo turbulento. E no núcleo turbulento, gama igual a 1, certo? Gama igual a 1, o valor do coeficiente convectivo de transferência de massa, 0,329. Pois bem, se nós quisermos, além do núcleo turbulento, pessoal, o valor da subcamada laminar. E aqui vocês vão respirar um pouquinho. Respiraram? Muito bem. Qual foi o valor do Km? Calculado pela analogia de Reynolds?
0,329. Nessa analogia de Reynolds, qual foi a resistência em termos de núcleo, de regiões à transferência de matéria? Só havia um núcleo turbulento. Quando a gente bota uma outra região, subcamada laminar, a gente está aumentando a resistência à transferência de massa ou diminuindo? Pessoal, se a gente está adicionando mais alguma coisa, nós estamos aumentando a resistência. Se a gente aumenta a resistência, a gente diminui a mobilidade do soluto, no caso. Ou a cinemática desse soluto, a movimentação desse soluto. E a movimentação desse soluto também está traduzido no km. Portanto, quando a gente adiciona a subcamada laminar junto com o núcleo turbulento, o que é de se esperar? Qual a expectativa do valor do km? Que seja maior do que 0,329 ou seja menor do que 0,329. Além disso, pessoal, quando a gente adiciona a subcamada laminar, nós temos quem? Analogia de Prandtl, tá? E a analogia de Prandtl, o gama não é mais igual a 1, é dado por aquele valor ali embaixo, olha só, 1 mais 5φ elevado a meio, multiplicado por Schmidt menos 1, o valor do gama, em vez de 1, é 0,9452. Com isso, o valor do km, 0,311 centímetros por segundo. Ou seja, de fato, como se adicionou uma outra região, a mobilidade do soluto foi comprometida, não é? Certo? A cinemática, a movimentação do soluto. E com isso diminuiu-se o valor de quem, pessoal? Do coeficiente convectivo de transferência de massa, porque eu aumentei a resistência, tá? Qual é a resistência à convecção mássica, pessoal? 1 sobre km. Tá? Sempre, resistência é 1 sobre mobilidade. Notem, quem tem maior resistência? Analogia de Reynolds, analogia de Prandtl. Bom, como é que eu vou calcular a resistência? Faz 1 dividido pelo coeficiente, ok? Muito bem. Daí, aparece um outro sujeito que quer analisar uma subcamada amortecedora. Adicionei uma outra resistência. Qual a expectativa do valor do km? Tá? Notem como adicionei essa outra subcamada amortecedora. Isso se refere a quem, pessoal? A analogia de Van Karman, dado pela essa equação de gama. Lembrando que nessa equação de gama, o 1 equivale ao núcleo turbulento, destacado na figurinha em azul ali. Tá? O Schmidt menos 1 equivale a quem, pessoal? A subcamada laminar. Notem destacado na figura em verdinho. Tá? E o termo do Ln se refere a quem, pessoal? A subcamada amortecedora destacada em vermelho. Tá ok? Notem que na continha do Von Karman, olha a contribuição da subcamada amortecedora, 0,13, e olha a contribuição da subcamada laminar, gente, 0,67. Elas praticamente se equivalem, tá? E o gama calculado pela analogia de Von Karman é igual a 0,9064. E com isso o km, qual era a nossa expectativa? Bem, se eu adicionei resistência, se eu aumentei a resistência, a mobilidade do soluto, tá, diminuiu. É o que está aqui. Bem, qual é a maior resistência entre as três analogias? Basta dividir 1 sobre km. Vocês vão perceber que a analogia de Von Karman apresentou uma resistência maior. Tá ok? Está faltando um sujeito. Esse sujeito se refere ao núcleo turbulento, só que, qual é a diferença? Que as distribuições de concentração e de velocidade não são as mesmas, ou seja, as espessuras são distintas. Isso é analogia de Chilton-Corbon. E a analogia de Chilton-Corbon, o gama é igual a Schmidt elevado a menos 2/3. Olha o valor do gama, pessoal. 0,9023, que leva a um km 0,297 centímetros por segundo. Tá? Ou seja, é um valor muito próximo à analogia de Van Karman. Alguém pode questionar, né? Tá, mas
Na analogia de Chilton-Corbin, a gente não está considerando as outras regiões, tá? De fato, não está mesmo, né? Se a gente for pensar rigorosamente em termos de abordagem, a analogia de von Karman, ela é mais robusta. O que é ser mais robusta? Ela avalia pontualmente as influências das subcamadas laminar e amortecedor e o núcleo turbulento. Isso não resta dúvida. Por outro lado, gente, quando a gente pega a analogia de Corbin e avalia em termos de diferenças de espessura de camada limite, ela meio que abarca essa compreensão da analogia de Von Karman. Tá legal? De tal modo, pessoal, de todas as analogias, você falar, ah, tá ok. Pô, mas qual que eu vou utilizar na prática? Atenção à resposta, hein? Utilizem a analogia de Chilton-Corbin. Tá ok? Pessoal, esta é a nossa aula. Eu espero que vocês tenham entendido a exposição. E um bom trabalho para vocês, tá? E um grande abraço. Tchau. Até a próxima.